Aqui você tem uma representação, né, tradicional, e você vê as linhas marcadas e as divisões dos quadrados que mostram o cânone, né? Eles têm todo o significado simbólico. Por exemplo, essas estátuas são feitas normalmente com 5 metais: cobre, bronze, zinco, ouro e prata. Cada um desses metais está ligado a um elemento. Cobre é ligado à terra, bronze à água, zinco ao fogo, ouro ao ar e prata a éter. Né? São os 4 elementos e o quinto, que é o éter, né? A caixa. E quando uma estátua dessa ela é produzida, existe todo um ritual para isso. Existe todo um ritual. O artesão, ele recita mantras, ele pratica yoga, ele recita mantras. Cada estágio de construção da estátua tem um ritual apropriado. E o último ritual de construção dessas estátuas é a abertura dos olhos. É quando os olhos da estátua são abertos. Sendo que o olho direito representa o sol e o olho esquerdo representa a lua. E a marca na testa, né, onde está o chakra, né, o Ajna chakra, o chakra frontal, né, está ligado ao elemento fogo. Aqui nós temos, parece uma rosácea, né? Esse é um octógono, que é um símbolo tradicional sufi e árabe, que é um símbolo de passagem do nível inferior para o nível superior. E no centro você tem, está escrito Allah, né? Está escrito Deus. Eu coloquei nessa ordem por uma razão. Aqui você já tem o labirinto de Chartres, né? Naquela catedral que nós mostramos inicialmente, no chão tem um labirinto. Eu coloquei o octógono antes porque foi no Oriente Médio, duas ações que permitiram construir as catedrais góticas. Então você tem aqui o octógono, que é o elemento de passagem, e você tem o labirinto da Catedral de Chartres. E aqui você tem uma imagem desse labirinto no chão, porque quando a pessoa entra nessa catedral, né, ela percorre esse caminho. Segundo alguns estudiosos, percorrer essa trilha fazer esse movimento produziria um efeito nas pessoas semelhante ao Tai Chi. Sendo que quando a pessoa entra nesse local, ela também é banhada pela luz dessas rosáceas. Curiosamente, né, nós temos aqui um desenho que é um desenho mandálico, né, um desenho de uma mandala. Então, quando a pessoa entra na catedral, passa nesse labirinto, caminha em cima desse labirinto, além de escutar o som do coro, além de ser banhado pelo incenso e pela luz dessas rosáceas, ela faz todo esse movimento no chão, ao caminhar. Ou seja, ela é afetada em vários níveis. Ela passa por um processo que afeta vários níveis, modificando a sua consciência. E a catedral gótica ela é desenhada de uma forma que puxa o olhar da pessoa para o alto, para cima. Né? Ela faz com que a pessoa se volte para o alto. É interessante notar que essas figuras elas são arquetípicas, né? Essas figuras mandálicas elas são arquetípicas. E aqui você tem um yantra, né? É um mandala e ao mesmo tempo é um yantra. Né? Um yantra é um símbolo usado pelos hindus como se fosse um talismã. Ao mesmo tempo,
ele atrai determinadas forças, determinadas energias, e tem também um código de como ele deve ser construído, né? Tem todo um shastra, né? Um código de leis, um cânone que diz como ele deve ser matematicamente construído, né? Esse é um dos mais famosos yantras, que é chamado de Shri Yantra. O símbolo do quadrado, que é o símbolo, né, da Terra, né? Os triângulos entrelaçados simbolizam o aspecto de Shiva e Shakti, né, da energia masculina e da energia feminina. E no centro, que aí não está um ponto brilhante, no centro você tem um ponto, que é o Bindu, né, que simboliza o eterno, né, o ponto que deu origem à criação. Aqui nós temos a planta baixa, se não me engano, de Borobudur, né? Que é um conjunto de templos budistas que existem na ilha de Java. É interessante notar que ele ao mesmo tempo ele é uma mandala, e ao mesmo tempo é uma planta baixa de uma construção. Na verdade, o que é um mandala? Um mandala, a palavra mandala quer dizer círculo, né? Mas o mandala é uma reprodução em escala micro do universo, ou de um universo. Nos mandalas tibetanos, em cada um dos pontos cardeais, você encontra um Buda, né? Norte, sul, leste, oeste, centro, zenite e nadir, né? Em cada um dos pontos cardeais você tem um Buda. E quando a pessoa senta para meditar, ela invoca, ela entra em sintonia com cada uma dessas figuras. Aqui você tem um mandala tibetano clássico, né? Bom, e essa é a representação do Tao, né? Que é o símbolo máximo de representação taoísta, mostrando a união, assim como o Shri Yantra mostra a união das duas polaridades com dois triângulos entrelaçados, o símbolo do Tao você tem a mesma representação, né, do Yin e do Yang, do positivo e do negativo, das duas energias que se interpenetram e se complementam nesse símbolo, que é o símbolo do Tao. Bom, essa representação, como nós estamos, em princípio, falaríamos sobre iconografia hindu, apesar de não estar muito clara, é uma representação de Ganesha, né, ou Ganesh, que é exatamente a mesma deidade que preside o Muladhara Chakra, né, o chakra onde está a energia sexual. E ele é uma figura muito peculiar, talvez o deus mais popular da Índia antiga. E muitas pessoas compram, levam as estátuas para casa, mas algumas não têm a informação do que representa essa deidade. Eu acho que sempre é interessante quando se compra uma coisa e leva para casa, especialmente um objeto de arte, saber o que ele representa, o que ele significa, né? Algumas pessoas compram espadas, facas, por exemplo, né, antigas e levam para dentro de casa. Né? É preciso ter certo cuidado com esse tipo de coisa, especialmente com armas antigas, porque esses objetos eles costumam estar impregnados, né? Porque se eles foram utilizados, é necessário saber como eles foram utilizados, porque esses objetos podem estar impregnados com energia, né, daquelas ações em que eles foram utilizados. Então isso é uma coisa muito delicada. No caso do Ganesha, nós observamos que ele é composto de vários elementos. A coisa que chama mais atenção é o fato de que ele tem uma cabeça de elefante. Por que ele tem uma cabeça de elefante? Porque Ganesha é filho de Shiva e de Parvati. A tradição hindu diz que existem 3 deuses principais. Brahman, que cria o universo, Vishnu, que mantém o universo funcionando, e Shiva, que destrói para que Brahma possa reconstruir. Shiva é o aspecto de renovação, de mutação, de renovação. Cada um desses deuses tem uma esposa. Shiva, que é o aspecto renovador, ele tem
uma esposa, e um dia ele sai e a sua esposa Parvati fica em casa. E ela, no banho, sai um pouco da pele ou do suor dela no banho, dá origem a uma criança. Essa criança é Ganesha, né? E como ele é um filho de uma deusa, ele cresce muito rapidamente. E o Shiva continuou passeando, demorou para voltar. E passou, sei lá, algum tempo, uma semana ou duas, e a criança fica já de um tamanho razoável, de uns 7, 8 anos talvez. Então, um dia, Parvati vai novamente ao banho e deixa o Ganesha na porta tomando conta. E Shiva volta e encontra aquela criança na porta. E aí, lembra um pouco aquela piada de bêbado, né? Quem mora aqui? Não, quem mora sou eu. Não, quem mora sou eu. Aí os dois começam a brigar, a discutir. E o Shiva, né, é um deus meio irracível, né? Então ele é o senhor do raio. Ele joga um raiozinho na cabeça da criança que explode, né? E com esse barulho, naturalmente, a mãe chega e vê aquela cena, fica desesperada. Aí Shiva percebe, vamos dizer assim, o que aconteceu. Então ele sai pela floresta, o primeiro animal que ele encontra, ele corta a cabeça e coloca no lugar, né? Então é por isso que ele tem a cabeça de elefante. Nessa imagem não é muito claro, mas embaixo da perna que está cruzada, tem uma figura pequena que é um rato, né? Tem um ratinho. O animal totêmico, o veículo do Ganesha é o rato. Por que o rato? Porque se diz o seguinte, que o rato, sendo um animal pequeno, ele consegue entrar em qualquer lugar, ele fica sabendo tudo o que acontece. Ganesha tem um aspecto de fartura e tem um aspecto de sabedoria. Por isso que ele é o padroeiro tanto dos escritores quanto dos comerciantes. Toda vez que se vai iniciar um empreendimento na Índia, o primeiro deus, os primeiros mantras a serem cantados, o primeiro deus a ser invocado é Ganesha. Ele tem um machado na mão, que é o machado do deus Rama, né? E ele tem um dente quebrado, porque houve uma briga e foi lançado contra ele esse machado, que é do deus Rama, e ele não podia, por uma questão ética, se desviar do golpe. Então ele aparou o golpe no dente, por isso que o dente é quebrado, né? E a Ganesha é ofertado, nos rituais se oferta doces, né? Então você tem pratos com doces e frutas. E embaixo você tem um livro, né? Provavelmente o Mahabharata, né? Que foi ele que escreveu. Bom,